dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nos últimos dois vídeos, a gente começou a aprender algumas noções sobre nomenclatura de compostos orgânicos. A gente viu que um composto orgânico, seu nome tem basicamente três partes. Um prefixo que indica a quantidade de carbonos, a gente lembra lá do met, et, prop, but. Met 1 carbono, et 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8 e aí vai. A gente viu que no meio é uma indicação da saturação e insaturação da molécula. An só ligações simples, em ligação dupla entre carbono, in ligação tripla entre carbono. E o sufixo, a última partezinha do nome, indica a função. Até agora a gente trabalhou só com hidrocarbonetos, cujo final é O. Só que a gente deu nome para alguns hidrocarbonetos, mas nenhum deles era ramificado. Quando a molécula possui ramificação, você coloca um nome dessa ramificação antes desse nome principal com três pedacinhos. Esses nomes vão depender de quantos carbonos tem a ramificação, como é essa ramificação, e dependendo do tamanho da ramificação, por onde essa ramificação se liga à cadeia chamada cadeia principal. Tá? Então, se for uma ramificação de um carbono só, é chamada de metil. Tá? Então, sempre a ramificação tem o final il, né? E a primeira parte indicando o número de carbonos. Se for uma ramificação com dois carbonos, vai ser chamada de etil. Com 3 ou mais carbonos, já complica um pouquinho porque tem a possibilidade de a ramificação se ligar à cadeia principal por carbonos diferentes. Então, por exemplo, com 3 carbonos vai ser propil, mas se for ligado a um carbono da extremidade da ramificação, simplesmente propil ou N-propil. Mas se for ligado pelo carbono do meio da ramificação, é chamado de isopropil. Tá? Então, a gente tem nessa figura aqui várias ramificações e quais seriam os nomes delas. Vocês que são meus alunos do terceiro ano, nesse ano de 2020, devem ter aí o livro de Química 3 da Marta Reis. Tá? Nesse livro, na página 30, tem o nome de várias ramificações com vários números de átomos, né, variando por onde que liga a ramificação à cadeia principal. Tá? Vocês podem dar uma consultada nessa página 30 aí do livro de vocês para ter uma figura mais clara do que essa minha aqui no slide. Tá? Mas, para facilitar as coisas, como a gente só quer dar uma noção de como dar nome aos compostos orgânicos, nós vamos trabalhar exemplos só com metil, ramificação de um carbono, e etil, ramificação de 2 carbonos. Então, vamos fazer alguns exemplos para entender como dar nome para compostos com ramificações. Bem, gente, então vamos agora a alguns exemplos dando nomenclatura a moléculas que possuam ramificação. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai considerar primeiro só a cadeia principal. Vamos deixar de fora a ramificação. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é a ramificação, eu vou esquecer ele de início. Tá? Então, minha cadeia principal aqui no caso, ela tem 1, 2, 3 carbonos. Met, et, prop, but. 3 carbonos é prop. Então, prop. Minha molécula só tem ligações simples. An, en, in, só ligações simples. An. É um hidrocarboneto? Ó, propano. Agora sim, a ramificação, o nome dela vai ficar antes desse nome principal. Tá? Então, minha ramificação é uma ramificação de um carbono só. Tá? Então,
Ramificação de um único carbono, metil. Então, eu posso chamar isso aqui de metilpropano. Tá? Mais um exemplo. Essa nova molécula aqui, tá? Também eu vou primeiro nomear a cadeia principal e depois a ramificação antes. Só que agora, assim como o caso da dupla, se a gente olhar aqui, ó, aqui que tem mais de 3 carbonos, essa ramificação, por exemplo, poderia estar aqui no meio da molécula em vez de estar mais para uma extremidade. Tá? Então a gente tem que numerar indicando onde está essa ramificação. Tá? A preferência é que duplas, triplas saiam com o menor número, depois ramificações. Aqui só tem ramificação, tem que forçar a barra para que a ramificação saia com o menor número. Então, entre a opção de começar numerando pela esquerda e começar numerando pela direita, eu vou começar numerando pela esquerda, que está mais próximo da ramificação que está aqui. Tá? Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Minha molécula ali, a cadeia principal, tem 5 carbonos. O time, quando é campeão 5 vezes, é pentacampeão. Pente é um indicativo de 5 carbonos na cadeia principal. Tá? Pente vai ser ali o indicativo de 5 carbonos. Só tem ligações simples. Então é um hidrocarboneto, ó, pentano. Agora vamos à ramificação. Eu tenho uma ramificação no carbono 2, ela tem um carbono apenas, tá? Então, a ramificação de um carbono é o metil, e ela está no carbono 2. Então, 2-metilpentano, tá? Então, pente, eu tenho uma cadeia principal de 5 carbonos. Só tem ligação simples. O é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. 2-metil. No carbono 2, eu tenho uma ramificação de um carbono. Perfeito? Outro exemplo. Agora essa molécula minha aqui, ó, tem 2 ramificações, tá? Uma primeira com um único carbono e uma segunda ramificação que tem 2 carbonos. Tá? Mas primeiro vamos nomear a cadeia principal, não vamos preocupar com as ramificações não. Vou ter que numerar, né? Porque essas ramificações poderiam estar em vários lugares diferentes. Tá? A gente vê bem, as ramificações estão mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Então eu vou começar a numerar pelo lado direito. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7, 8. Minha molécula tem 8 carbonos na cadeia principal. Né? Então, um time, quando é 8 vezes campeão, ele é octacampeão. Tá? Então, o prefixo oct. Só tem ligações simples. É um hidrocarboneto, octano. Agora eu vou dar nome às ramificações. A ramificação de um carbono ela chama metil. A ramificação de 2 carbonos chama etil. Tá? A gente vai por ordem alfabética. Eu vou indicar primeiro o etil. O etil está no carbono 4. Então, 4-etil. E o metil está no carbono 3. 3-metiloctano. Eu estipulei mal o espaço aqui, mas 4-etil, 3-metiloctano o nome dessa molécula. Oct, 8 carbonos na cadeia principal. Só ligações simples na cadeia principal. O é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio.
4-etil tem uma ramificação de 2 carbonos no carbono 4. E 3-metil tem uma ramificação de 1 carbono no carbono 3. Mais um exemplo aqui. É bem parecida com a molécula anterior, mas repare bem que agora tem uma dupla ligação, tá? Dupla ligação, tripla ligação, tem preferência na numeração em relação à ramificação. Então, minha cadeia principal aqui no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Eu comecei numerando do lado esquerdo porque está mais próximo da dupla e a dupla tem preferência na ramificação. Então, nós temos uma cadeia principal com 8 carbonos, 8 é oct. Entre o carbono 1 e 2 eu tenho uma dupla em. A gente usa um número menor para indicar a posição dessa dupla. Então, oct 1 em. É um hidrocarboneto O. Agora, as ramificações. Novamente, eu tenho uma ramificação de um carbono só, a ramificação é metil, e outra ramificação que tem 2 carbonos. Ramificação de 2 carbonos é etil. Tá. Ordem alfabética é na frente de M, a ramificação etil está no carbono 5, então 5 etil. No carbono 6, eu tenho a ramificação metil, então 6 metil. Então o nome dessa substância vai ser 5-etil, 6-metil, oct-1-eno. Oct tem 8 carbonos na cadeia principal, 1-en tem uma dupla na carbono 1, O é um hidrocarboneto, 5-etil tem uma ramificação de 2 carbonos no carbono 5. 6-metil tem uma ramificação de 1 carbono no 6º carbono da cadeia principal. Tá? Outro exemplo. Tá? Essa molécula aqui, ó, ela na verdade ela tem 2 ramificações. 2 ramificações. As duas têm um carbono só e estão ligadas ao mesmo carbono. Tá? Vamos dar nome para ela? Vou começar a numerar da ponta mais próxima às ramificações. Então, 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. 4 é but. Só tem ligação simples. É um hidrocarboneto O. Eu tenho 2 ramificações. Uma de um carbono, chama metil, e outra de um único carbono, chama metil também. Para falar que é 2, eu uso o prefixo dimetil. Tá? Então, eu tenho uma ramificação chamada metil no carbono 2, outra ramificação chamada metil no carbono 2. Então, 2,2-dimetilbutano. Tá? 2,2-dimetilbutano. Eu tenho um composto cuja cadeia principal tem 4 carbonos, but. Há apenas ligações simples entre carbonos. É um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Dimetil, eu tenho 2 ramificações que chamam metil, que tem um único carbono cada ramificação. As duas estão ligadas no mesmo carbono, que é o carbono 2. Uma ligada no carbono 2, a outra também ligada no carbono 2. Tá? E se o composto for cíclico? Você vai atribuir o número 1 a um dos carbonos onde está a ramificação, já que no caso aqui a gente tem 2 ramificações, ambas com um carbono, então as duas chamam metil, porque tem um carbono só. Tá? Então você vai atribuir o número 1 a uma delas. Tá? Então eu vou pôr essa aqui.
e vai numerar no sentido que a outra ramificação tem um menor número. Se eu for no sentido anti-horário, vai dar um número muito grande. Vou no sentido horário, então. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um composto cíclico, fechado, então ciclo, cuja cadeia principal tem 6 carbonos. Quando o time é campeão 6 vezes, ele é hexacampeão, então hex. Só tem ligação simples, AN, e é um hidrocarboneto O. As ramificações. Eu tenho duas ramificações que chamam metil, então, uma no carbono 1 e outra no carbono 3. Então, 1,3. Em vez de escrever metil, metil, a gente escreve dimetil. Tá? O di indicando 2. Se fosse 3, era tri. Tá? Então, 1,3-dimetil ciclohexano. Ciclo, um composto de cadeia fechada, hex de 6 carbonos, AN só tem ligação simples entre os carbonos, O é um hidrocarboneto. 1,3-dimetil tem duas ramificações de um carbono, uma ligada ao carbono 1, outra ligada ao carbono 3.